E fala, fiel torcida! Estamos aqui para mais um pós-jogo. Você já sabe, daquele jeito, a gente começa com o jogo rolando. Aqui, 45 minutos, não deram os acréscimos e o Corinthians, nesses últimos 3 minutos, fez o que não fez o jogo inteiro: chutou no gol. Ah, mas então o Corinthians não chutou no gol, então foi ruim. Eu vou separar a análise desse jogo em duas partes. Primeiro, a questão atitude, questão enfrentamento, questão jogar sem medo, questão enfrentar o adversário, foi muito bem. Não dá pra negar que hoje o Cruzeiro é muito melhor não, mas é melhor que o Corinthians, mais bem organizado, tem jogadores que estão mais entrosados, enfim, estão recebendo em dia, isso conta bastante para jogadorzada. Tem um treinador muito melhor que o nosso, então é evidente que o Cruzeiro seria favorito hoje. E pelo que o Corinthians jogou na última partida, ou melhor, não jogou contra o São Paulo, eu esperava que o Corinthians ia tomar sufoco e até perder esse jogo. Mas não foi o que aconteceu até agora, tá 0 a 0 e o Corinthians está jogando. Não é que o Cruzeiro, não, o Corinthians está lá atrás e tá só se defendendo. Não, o Corinthians está jogando. Ok, deu 4 chutes no gol o jogo inteiro, sendo dois, sendo 3 agora nesse final de jogo e um no primeiro tempo, deu. Porém, o Corinthians não sofreu, né? O Cruzeiro também teve, acho que 8, 9 chutes no gol. O Cruzeiro teve, porém desses 9 chutes, dois que o Hugo defendeu. O resto foi aquele chute que passa longe, cobrança de falta, escanteio, enfim. Então, ok, o Corinthians jogou bem. Essa primeira parte é isso que eu quero separar. O Corinthians jogou bem contra o Cruzeiro, que vem melhor. Segunda parte, o time sofre muito sem o Yuri Alberto. Por quê? O Memphis joga como um segundo armador quando o Yuri. Agora que tá sem o Yuri, dá pra gente perceber o que o Memphis faz. O Memphis joga como um segundo armador quando o Yuri tá no jogo. Então o Yuri que faz os gols. O Memphis joga como segundo armador para desafogar até o Garro. Quando não tem o Yuri, o Garro fica apertado, óbvio, e o Memphis fica apertado. Então, o juiz trapalhão, enfim, a arbitragem horrorosa brasileira, horrorosa a arbitragem brasileira. E o Garro que tá reclamando com ele tá fora do próximo jogo, levou amarelo e não vai jogar contra o Botafogo sábado, 6h30. Então esperem pós-jogo aqui sábado, que vai ter. Se você tá chegando agora, não me conhece, nossa, que canal é esse? Se inscreve, que é o mais importante, deixa o like e compartilha. Não liga pro meu cabelo não, que eu tava deitado vendo o jogo, um semi-cabelo de carrídeo. Mas eu tava vendo o jogo deitado, enfim, levantei agora pra fazer o pós-jogo. Então, beleza. Voltando aqui pro pós-jogo, essa é a primeira parte. O Corinthians jogou de igual, teve atitude com o Cruzeiro, que hoje é melhor. O que não teve no sábado contra o São Paulo. Que o São Paulo é muito inferior ao Cruzeiro. E com os desfalques dos jogadores importantes que o São Paulo tinha, o São Paulo fica inferior até o Corinthians. O São Paulo é igual ao Corinthians, é parelho com o Corinthians, com o Lucas, com o Oscar, enfim, com o Caleri, é parelho com o Corinthians. Sem esses 3 jogadores, como o Oscar se machucou com 10 minutos de jogo, o São Paulo fica inferior ao Corinthians. E o Corinthians ficou com medo de jogar. Ficou com medo de jogar contra eles lá. Enfim, se tivesse jogado, o Corinthians poderia ter saído com a vitória de lá. E não tô sendo clubista, não. É só analisar. Mas enfim. Então hoje o Corinthians jogou que não. Hoje o Corinthians jogou coisa que não fez sábado. Agora a segunda parte, que eu tava falando. O Memphis atua mais como um segundo armador auxiliando o Garro. Deu pra ver isso nesse jogo. Quando o Memphis jogou de centroavante nesse jogo esperando a bola do Garro, nada foi criado. Quando ele recuou para receber bolas entre o meio e a entrada da área, ele recebeu 2, 3 bolas que ele deu perigo ao Cássio. Como ele já fazia antes. Vai terminar. Terminou o jogo. Então é isso. Quando ele joga perto do Garro, o Memphis tem que jogar entre o Garro e entre o Yuri. O Memphis não pode ser o último homem.
Não pode ser o último homem. Isso ficou claro. Alguns torcedores pegam no pé do Memphis porque acham que o Memphis tem que defender, ou seja, tem que ser o goleiro, tem que jogar de lateral, tem que jogar de zagueiro, tem que jogar de volante, tem que jogar de meio armador, tem que jogar de atacante, tem que jogar de centroavante. Não dá. O Memphis não é esse tipo de jogador, ele não vai fazer tudo isso. O Memphis é o jogador para jogar de segundo atacante. Agora eu entendi a posição dele. Ele é segundo atacante. Ele é entre o Garro, ele é o que vai fazer a ligação entre o Garro e o Yuri Alberto. Essa é a posição do Memphis. O Garro, mais uma partida excelente. Né, já tô falando dos jogadores, vamos dar as notas. Então, Hugo 7, o que foi no gol, defendeu, Hugo 7. Mateuzinho 7, também partida consistente. A dupla de zaga, André Ramalho 7 e o Gustavo Henrique 7. Bidu 7. A maioria vai ser 7 hoje, tá? Já avisando vocês. No meio, Martinez 7. Bidon 6. Por que o Bidon 6? Porque o Bidon é frágil. Quando ele tem que ir pro embate físico, ele perde todos, ele não ganhou uma. Ele não ganhou uma, o Bidon. Então, Bidon 6. Charles foi bem hoje, 7,5 pro Charles. Eu acho que foi o melhor do meio, tirando o Garro. 7,5 pro Charles, defendeu bem e teve 2 chances no ataque que ele auxiliou, mas o pessoal não acompanhou, acho que não acreditou nele. Então 7,5 pro Charles. Garro, 9, excepcional o Garro. Armou, enfim, defendeu. Quem entrou no segundo tempo? Carrillo, 7. No ataque, Memphis, 8. As 3 chances que o Memphis teve levou perigo pro Cássio. Romero, 7. Não foi nem lá nem cá. Kaique, 7. Não foi nem lá nem cá. E o Carrillo, que entrou no segundo tempo, eu falei, nota dele, 7 também. Então, é isso. É pós-jogo, a gente se vê no pós-jogo do sábado. Então a gente se vê no pós-jogo de sábado, depois do Botafogo, às 6h30. E é isso. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, ignora o cabelo. Gostou do conteúdo, gostou do que eu falei aqui, concorda com as minhas opiniões, deixa o like, compartilha com os amigos no grupo do Timão, grupo da família, grupo de palmeirense, São Paulino, enfim. Da coisa toda. E vai, Corinthians!